Queridos colegas advogados e advogadas, me chamo Jenis Oliveira, sou advogada criminalista. Criei esse canal para que possamos trocar ideias sobre a advocacia criminal na prática. Neste vídeo vamos falar sobre a representação criminal. Na maioria das vezes, quando imaginamos a advocacia criminal, pensamos na advocacia por parte do acusado, né, representando o réu. Mas existe uma grande demanda por parte das vítimas, dos familiares das vítimas. Então, hoje em dia eu tenho uma grande demanda nos crimes de estelionato, crimes de lesão corporal, crimes de homicídio, crimes de estupro. Tem uma grande demanda em diversos crimes, em diversos delitos, para atuar por parte da vítima e também fazendo a representação criminal. Bom, em regra, a ação penal ela é pública incondicionada, né? As ações, os crimes, em sua grande maioria, tramitam por ação pública incondicionada de responsabilidade única e exclusivamente do Ministério Público. Temos, então, aqui no artigo 100 do Código Penal, que ele determina: a ação é pública, salvo quando a lei expressamente declara privativa do ofendido, e também quando a lei exige de representação do ofendido ou de requisição do ministro da Justiça, certo? No Código de Processo Penal, nós temos o artigo 39, que determina: o direito de representação poderá ser exercido pessoalmente ou por procurador com poderes especiais, mediante declaração escrita, oral, feita ao juiz, ao órgão do Ministério Público ou autoridade policial. Então, vamos a algumas considerações sobre esse artigo. A representação criminal, em regra, você pode fazer quando você registra a ocorrência, certo? Quando a vítima registra a ocorrência, já podendo declarar ali na ocorrência que deseja representar, certo? Isso vai muito da autoridade policial, da delegacia, que já questiona e explica essa questão para a vítima sobre a necessidade de fazer a representação criminal, né? Alguns, como o artigo 100 determina, alguns delitos é exigido isso, né? O estelionato, por exemplo, furto de coisa comum, por exemplo, ameaça também. Então, nesses casos, no registro da ocorrência, a própria vítima já pode expressamente colocar isso, ou através do advogado, onde o advogado pode fazer a representação diretamente para a autoridade policial ou diretamente para o Ministério Público. Aqui é autorizado fazer ao juiz. No entanto, eu tenho tido na prática algumas experiências desagradáveis, que tem atrapalhado o processo em relação a isso. Quando você faz diretamente para o juiz, alguns juízes têm entendido que isso fere o sistema acusatório, né, e que o juiz ele não tem essa competência de aceitar a representação criminal. Apesar de que aqui, no parágrafo 4º, a representação, quando feita ao juiz, será remetida à autoridade policial. Então, alguns juízes, eles aceitam quando você protocola ali pelo sistema do seu estado, certo? E remetem para a autoridade policial, para que instaure um inquérito policial, para que faça as diligências necessárias, e posteriormente retorne ao Ministério Público e até que chegue ao juiz novamente. Mas eu já passei por experiências em que o juiz não autoriza, não aceita, não recebe a representação criminal. Então, é importante ter cuidado com isso. Então, o que eu tenho feito ultimamente direciono diretamente para a autoridade policial. Algumas delegacias, elas demoram muito tempo. Quando elas têm muita demanda, elas demoram muito. Então, se elas não me retornam ali dentro de um prazo que eu acho razoável, eu encaminho para o Ministério Público. O Ministério Público abrirá a notícia de fato. Encaminhará um ofício à autoridade policial. Veja, tudo se remete sempre à autoridade policial. Apesar do inquérito policial ele ser dispensável, na prática, o judiciário e o Ministério Público tendem a encaminhar tudo para a autoridade policial para que façam as diligências necessárias, certo? Então, na prática, o que eu tenho feito é isso, não tenho encaminhado diretamente para o juiz. E quais são as formalidades, então, que a lei determina em relação à representação criminal?
No artigo 39, determina que o procurador tem que ter poderes especiais, tá? Então, na procuração, você tem que descrever os fatos conforme o cliente informou para você, informando ali os envolvidos e fazendo a qualificação das partes, não só do cliente outorgante, né? Além disso, é importante se atentar também em pegar a assinatura do cliente na representação criminal, onde está descrito os fatos ali conforme ele te narrou, para que tenha a anuência dele, para que posteriormente, caso exista alguma coisa que não seja verídica ali, você não venha se prejudicar, né? Eventualmente o cliente pode responder por uma denunciação caluniosa e você também responder junto com ele, né? Então é importante você se atentar a esses detalhes. Além disso, é importante se atentar ao prazo, né? Tem o prazo decadencial de 6 meses para fazer a representação ou a queixa também. Esse prazo ele cabe para a queixa também. Essa representação, esse prazo é a contar do conhecimento do autor dos fatos, certo? Aqui a representação criminal tem alguns delitos que a lei prevê e exige a representação. No entanto, a representação ela pode ser subsidiária à denúncia, né? Quando o Ministério Público ele deixa de oferecer a denúncia no prazo também previsto aqui no Código de Processo Penal, a vítima ela pode oferecer a representação criminal ali, pedindo que seja oferecida a denúncia. Bom, espero ter esclarecido alguns pontos muito importantes da prática mesmo da representação criminal. São coisas que eu aprendi me batendo muito durante esses anos de advocacia. Peço que vocês curtam esse vídeo, se inscrevam no canal e até a próxima. Muito obrigada!